Olá, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa capacitação do mês de maio. Eu sou João Gimenez, sou psicólogo clínico, psicólogo hospitalar e também professor. E hoje nós vamos falar sobre um tema do qual estou muito ansioso para conversar com vocês, que é a psicologia e o HIV, o acolhimento de pessoas soropositivas na RAPS Cuiabana. Então vamos começar? Essa vai ser uma introdução a essa discussão que é bastante complexa. Nós vamos retomar discussões anteriores que nós falamos no mês passado. Alguns conceitos são importantes, como, por exemplo, a ideia de reducionismo, culpabilização do indivíduo, a noção de subjetividade e saúde, né? Pensar a relação do sujeito, né? Daquilo que faz dele um sujeito singular, em conexão com a sociedade. E nós vamos iniciar uma discussão que, como eu já disse, é bastante complexa, não vai se esgotar aqui. Esse é um breve começo da nossa discussão. E um primeiro ponto importante é que hoje eu vou dar mais ênfase ao HIV, mas é preciso que a gente pense também, amplie a discussão para outras ISTs. Não vai ser nesse momento que a gente vai fazer isso, por conta do nosso tempo muito reduzido, mas é importante a gente complexificar essa discussão que se inicia agora. Qual que é a estrutura da nossa discussão hoje? Eu vou começar falando sobre o combate à discriminação. Em seguida, nós vamos discutir a conceituação e a terminologia do campo do HIV, né? Nós vamos discutir também sobre vulnerabilidade e sigilo, que são dois conceitos chaves para essa discussão. E também vamos ter acesso a uma entrevista, um bate-papo que eu fiz com uma psicóloga que acolhe essa demanda, ela acolhe a demanda das pessoas vivendo com HIV, e ao final nós vamos pensar como encaminhar esses pacientes, né, para a rede de atenção cuiabana, uma vez que o nosso hospital não trabalha com essa demanda especificamente, certo? Então, vamos começar a nossa discussão? Para a gente pensar essa articulação entre psicologia e o HIV, eu penso que o ponto-chave é o combate à discriminação e o preconceito. Se nós entendermos esse ponto específico, vai ficar muito mais fácil entender o que vem depois. Então, no surgimento do HIV, essa década foi marcada, né, a década de 80, foi marcada pela discriminação e medo, intensificadas por campanhas muito alarmistas, ancoradas em estratégias de culpabilização do sujeito, medo e, consequentemente, soluções individuais. Nessa época se falava também dos grupos de risco, então seriam homossexuais, travestis, profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis. Essa ênfase nos grupos de risco reforçou o preconceito contra grupos que já eram discriminados na nossa sociedade, né? Por exemplo, a AIDS ela foi denominada na época como câncer gay, então acreditava-se que somente homossexuais poderiam contrair, né, o HIV, e isso fazia também com que existisse uma falsa sensação de que quem não fazia parte desse grupo estaria imune, seria algo que não afetaria essas pessoas, e essas são concepções preconceituosas que, embora não componham políticas, né, elas marcam o imaginário de usuários e profissionais de saúde ainda hoje. Isso é um problema, porque o preconceito afasta os usuários dos serviços de saúde. Então, que preconceitos nós estamos falando? Nós estamos falando da sorofobia, ou estigma sorológico, que é o preconceito dirigido a pessoas vivendo com HIV, então isso em si mesmo já é um preconceito, mas também isso vai se articulando com outros preconceitos que já existiam socialmente, como a LGBTfobia e o machismo. Uma vez que, naquela época, e ainda hoje,
né, embora a gente já tenha avançado em algumas discussões, ainda permanece majoritária a visão de que certas práticas sexuais são naturais e padrão de normalidade, ou seja, aquelas práticas sexuais maritais, ou seja, que acontecem dentro do casamento, né, em relações monogâmicas, heterossexuais, de preferência para fins de reprodução e assim sucessivamente. Esse conjunto, né, de características de práticas sexuais seriam entendidas então como as corretas, em detrimento daquelas outras práticas, né, que são estigmatizadas. Além disso, nós temos também a rigidez dos papéis sexuais de homem e mulher, certo? Que também essa rigidez vai contribuindo, então, para que a gente pense numa sociedade estruturada de forma discriminatória. Os mesmos setores estigmatizados se articularam no combate ao HIV e ao preconceito, formulando uma resposta advinda da sociedade civil. Isso foi muito importante. Então, para que a gente possa ter uma visão que não é preconceituosa, não é estigmatizante, nós precisamos, então, pensar sobre conceitos, né, do que é o HIV, do que é a AIDS. Essa diferença é bastante importante, nós vamos ver em seguida. Então, de forma simples, podemos entender o HIV como o vírus da imunodeficiência humana. Então, é uma sigla em inglês, né, que tem como principal alvo o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo contra doenças. Sem o tratamento, o organismo perde a capacidade de se defender e começam a aparecer sinais e sintomas relacionados à presença de doenças oportunistas. Surge, então, a chamada síndrome da imunodeficiência adquirida. A sigla, né, AIDS ou SIDA. Então, em um lado, nós temos o vírus, né, que infecta o organismo e sem o tratamento, né, sem o controle desse vírus, então é possível que esse organismo seja invadido por doenças oportunistas que em conjunto seriam essa síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS. Assim sendo, nós podemos chegar à conclusão de que uma pessoa pode estar vivendo com HIV e não ter AIDS. Certo? Então, essa diferença é muito importante. Nós vamos ver adiante o quanto que ela é importante quando a gente entra na discussão da terminologia, né, e da importância do uso de termos precisos. Para que a gente precisa usar termos precisos, então? Muito da discussão terminológica advém de um esforço em precisar, ou seja, de tornar mais preciso o uso dos termos em relação à diferença entre HIV e AIDS. Devemos respeitar essa diferença usando o termo mais específico e apropriado para cada contexto, né? Para que a gente não tenha o risco de transmitir informações imprecisas e estigmatizantes. Exemplos de imprecisão. Dizer que uma pessoa vivendo com HIV, entre aspas, está com AIDS, né? Não necessariamente. Ou dizer que uma pessoa foi infectada pelo vírus da AIDS, etc. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa discussão terminológica. Eu insisto nela porque eu entendo que a terminologia, ela vai ajudar a gente a entender muito das ideias, né, que estão por trás, né, dessa discussão. Então eu vou abordar alguns dos termos, né, em desuso e propor termos mais atuais, mais adotados pelas campanhas de saúde e explicar por que há essa diferença. Então, vamos começar por termos em desuso. Doença e DSTs são termos em desuso e devem ser substituídos por infecção e ISTs. Mas, então, para que fazer essa diferença? Porque, como eu vinha dizendo anteriormente, a infecção ela tem a ver com a invasão de agentes patogênicos, como nesse caso vírus, mas também bactérias, fungos ou parasitas, em um organismo hospedeiro.
Nem todas as infecções resultam em doenças, pois algumas podem ser assintomáticas e ou controladas. Já a doença é um estado de desequilíbrio ou alteração na saúde de um organismo, resultando em sintomas, disfunção ou prejuízo nas funções normais. Fazer a substituição de doença por infecção enfatiza o diagnóstico e também o tratamento adequados e a possibilidade de cura que possuem hoje as infecções, afastando o estigma na antiga caracterização, que era doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, leva também em conta a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. Certo? Em desuso, doenças venéreas. Atualmente usamos ISTs. Por quê? Doenças venéreas é um termo estigmatizante, porque está associado à ideia de que as ISTs são resultado de comportamentos sexuais impróprios ou promíscuos. Venéreo tem origem na deusa romana Vênus, até coloquei a fotinha dela aqui, né? Que é associada ao amor, à beleza, à sexualidade. Esse termo não inclui, por exemplo, que as ISTs podem ser transmitidas por vias chamadas vias não sexuais, como, por exemplo, compartilhamento de agulhas, transmissão vertical, ou seja, aquela que vem da mãe para o filho, né? No caso da gestação, do parto, da amamentação, etc. Em desuso, entre aspas, aidético ou portador de HIV. Atual, pessoa vivendo com HIV, também pela sigla PVHIV, que aparece em alguns materiais, pessoa soropositiva ou pessoa HIV positiva. Por que fazer essa substituição? Porque o termo aidético é ofensivo e desumanizante, reduz a humanidade de alguém a uma doença. Os termos atuais, como vocês percebem, enfatizam a humanidade, ao incluir que há uma pessoa antes, incluindo que há uma vida a ser vivida em qualquer possibilidade de sorologia, certo? Sobre o termo portador de HIV, ele requer uma atenção especial. Por quê? Por um lado, existem aquelas críticas que dizem que não se porta HIV, né, como se portaria uma bolsa, uma bagagem. Né? É uma expressão que poderia receber as mesmas críticas que eu venho falando até aqui. Em muitos casos, na minha opinião, com base no que eu li, ele poderia ser substituído por esses outros termos, como pessoa vivendo com HIV, por exemplo. No entanto, muitas políticas em saúde ainda usam esse termo, portador de HIV, como uma forma de diferenciar e indicar que aquela pessoa, mesmo soropositiva, não desenvolveu nenhuma doença oportunista e ou AIDS. Então, ele vem com esse intuito de fazer essa distinção. Eu, particularmente, acredito que nestes casos nós podemos fazer uso dos termos atuais sem nenhum prejuízo no entendimento. Mas eu estou trazendo aqui para que vocês conheçam esse termo, já devem ter ouvido falar, e também entendam aí as problemáticas envolvidas em torno desse termo, caso vocês se deparem com ele nesses materiais, tá bom? Em desuso, vírus da AIDS, infectado com AIDS, né? Coloquei 2 vezes aqui. Qual que é o problema da gente fazer esse uso, né? Se vocês entenderam ali a distinção entre HIV e AIDS, vocês vão entender que a AIDS não é um agente infeccioso, e sim um HIV. Portanto, ninguém é infectado com AIDS. Não existe vírus da AIDS. E também não precisa falar vírus do HIV, porque isso seria redundante, né? HIV é uma sigla que significa vírus, né, da imunodeficiência humana, certo? Então, na própria sigla já tem a palavra vírus. Então, precisa só utilizar HIV. Nessa mesma lógica, também não tem teste de AIDS, né? A gente pode usar o termo teste de HIV ou de anticorpos do HIV, que é isso que vai ser medido. Também não existe risco de AIDS, né? Nós temos o risco de infecção ou exposição ao HIV.
exceto naquelas situações específicas em que pode haver um risco de AIDS de fato, como, por exemplo, a pessoa abandonou um tratamento, né, medicamentoso, aí sim a gente poderia estar falando de um risco de AIDS. Mas em relação a comportamentos de vulnerabilidade, né, a pessoa teve uma relação sexual sem camisinha, a gente está falando aí de um risco de infecção ou de exposição ao HIV, certo? Em desuso, grupo de risco, que eu estava falando anteriormente. Atualmente, a gente fala de comportamentos e situações de vulnerabilidade. Nós vamos falar disso mais para frente, certo? Por que fazer essa substituição? Então, vamos pensar nesse conceito de vulnerabilidade que vale a pena que a gente gaste um pouquinho mais de tempo nele. Então, eu trago aqui essa citação, que é do CFP, que aponta que os dados epidemiológicos identificados, né, indicam que as pessoas vivendo com HIV são predominantemente jovens, homossexuais ou HSH. Vamos dar uma pausa aqui. O que é HSH? HSH significa homens que fazem sexo com outros homens, certo? Mas por que a gente não chama essas pessoas de gays? Porque a gente vive numa sociedade que é estruturada por muito preconceito. E essas visões do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser homossexual, bissexual, etc., isso é atravessado pelo preconceito. Então, muitos homens não se sentem confortáveis ou mesmo se identificam com esse rótulo de gay. Primeiro, porque é um rótulo muitas vezes pejorativo, né? Entendido como pejorativo, e também porque nós poderíamos dizer assim, de forma simplificada, que existe uma certa cultura que beira até um estereótipo do que é ser homossexual, e muitas pessoas, muitos homens que fazem sexo com outros homens não se veem identificados nessa imagem. Esse ser colorido, divertido, afeminado e assim sucessivamente, certo? Então, o que aconteceu? O que acontecia? As políticas em saúde eram voltadas para gays ou homossexuais e essas pessoas não achavam que estavam falando deles, né? Então, criou-se essa terminologia, homens que fazem sexo com outros homens, para que essas pessoas, né, possam ser introduzidas aí nas políticas de saúde e se sentirem mais pertencentes em relação a esse assunto. É bastante problemático, como vocês podem ver, né? Mas voltando aqui. Então, esses dados apontam que as pessoas vivendo com HIV são predominantemente jovens homossexuais ou HSH, e que há mais infectados entre a população negra e parda. As vivências de preconceito e discriminações são elementos importantes para entender processos que impedem ou dificultam a qualidade de vida e os cuidados da saúde das populações-chave. Então, vocês veem uma primeira diferença. Não estamos mais falando de grupos de risco, estamos falando em populações-chave. Qual que é o problema aqui? Qual que é a questão que está colocada? Como é que a gente pode olhar para os dados estatísticos que apontam, né, que essas pessoas vivendo com HIV possuem essas características, fazem parte desses outros grupos? Mas como é que a gente faz para a gente entender esses dados sem com isso estigmatizar ou insistir nessa ideia de que esses seriam os únicos grupos afetados, como imaginariamente muitas vezes costuma se acreditar, como eu vinha falando anteriormente, a gente estava falando sobre preconceito. Então, qual que é a proposta? A proposta é fazer uso do conceito de vulnerabilidade, sendo um novo paradigma, um novo modelo para a gente pensar essa questão. Nesse caso, enfatiza-se os comportamentos e situações de risco praticáveis por qualquer pessoa. Então, a gente não está mais falando dos grupos de risco, nós estamos falando de comportamentos que podem ser praticados por qualquer pessoa. Isso enfatiza mais essa ideia de que as ISTs ou HIV não está restrito a pessoas com determinadas características. Vulnerabilidade também é um conceito que amplia a discussão para as dimensões, tanto pessoal quanto social.
Eu, pessoalmente, individualmente, posso ter comportamentos de risco ou que me colocam em situações de vulnerabilidade, mas esse conceito permite que a gente pense também as diversas vulnerabilidades que já existem na nossa sociedade. Então, desigualdade social, racismo, LGBTfobia, machismo, enfim, são uma série de questões sociais que colocam as pessoas em uma situação de vulnerabilidade específica. Então, a gente não está mais pensando no indivíduo, a gente está pensando um indivíduo em articulação com a sociedade. Então, não é mais uma culpabilização individual. Esse paradigma também permite o reconhecimento de potencialidades e acesso igualitário às oportunidades. Então, se a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de grupos que precisam acessar certos direitos, né? É preciso, então, pensar políticas, né, ações de promoção de igualdade e acesso a recursos, e não apenas ficar focando que o indivíduo tem que se cuidar, tem que ter um comportamento específico, e etc, etc. A gente também pensa politicamente como a nossa sociedade se organiza. Vocês lembram quando a gente falou no mês passado sobre gordofobia, né, que a gente estava tentando fazer esse exercício de pensar como é que a gente sai da culpabilização individual e começa a pensar a sociedade como um todo? É mais ou menos esse movimento que a gente está fazendo aqui também. E a gente está falando também de participação social em busca de melhores condições de saúde e qualidade de vida. Percebem como a coisa sai do micro e vai para o macro, mas sem também deixar de considerar as dimensões pessoais, os comportamentos individuais. Também devemos falar sobre a questão do sigilo. Então, desde 2022, a gente tem a lei número 14.289, que dispõe sobre o sigilo sobre a condição de pessoa que vive com HIV. Mas não só, nós estamos falando também que as pessoas que têm hepatites crônicas, hanseníase, tuberculose, também têm direito a sigilo sobre seus diagnósticos, certo? Esse sigilo tem como objetivo proteger o usuário e preservar a sua intimidade. A pessoa atendida deve ser consultada sobre informações que deseja manter em sigilo ou tornar públicas. É claro que também existem exceções, né, para essa regra, que são as exceções de quebra de sigilo. São duas principais situações em que isso pode ocorrer. A primeira delas, por autorização expressa da pessoa acometida, ou quando se tratar de criança, de seu responsável legal, mediante uma assinatura de termo de consentimento informado. Ou ainda por justa causa, ou seja, o que é uma justa causa? Algumas situações, né? Risco iminente de transmissão de vírus para terceiro, ou seja, quando há riscos a terceiros, por exigência legal ou ordem judicial, e também aquilo que a gente faz todo dia, né, que é a comunicação entre as equipes de saúde, a equipe multidisciplinar, visando, claro, garantir o melhor tratamento e acompanhamento do paciente, sempre preservando o sigilo e a privacidade. Então, nós temos diretrizes éticas de por que existe o sigilo, qual é a função do sigilo, né? Mas como tudo que envolve ética, envolve também uma autorreflexão ali da situação para entender certas circunstâncias, certas situações, né, em que isso precisa ser negociado, precisa ser entendido, precisa ser melhor pensado. Por exemplo, nós que somos aqui do Hospital Municipal de Cuiabá, a HMC, aqui nós temos diversas UTIs, né, e nas UTIs nós temos pessoas que estão desacordadas, que não podem dar a sua autorização expressa. E aí, o que acontece nessas circunstâncias? Nós precisamos avaliar eticamente, e a depender dessas circunstâncias de justa causa, é preciso que a gente quebre esse sigilo, né? Então, assim, as questões precisam ser pensadas eticamente, né? Agora eu trago para vocês um bate-papo que eu tive sobre o acolhimento psicológico de pessoas vivendo com HIV na rede de atenção psicossocial cuiabana. Eu conversei com a Lauren Cristina Costa da Conceição, que é psicóloga e sexóloga, e atua no SAI
desde 2017. Antes da gente ir adiante, eu queria enfatizar que esse foi um bate-papo que eu tive com ela, né? Um início de conversa. A psicóloga Lauren, ela é uma pessoa que tem muito a contribuir com essa discussão, ela entende a complexidade desse assunto. Aqui a gente tem um tempo reduzido, né? De toda forma, nós temos aqui um objetivo mais modesto, que é o de tentar ter informações e orientações para um primeiro acolhimento dos pacientes que descobriram uma IST, para que a gente possa encaminhá-los da melhor forma aos centros especializados desse tratamento, né? Então, essa não é uma demanda específica do hospital que nós trabalhamos, mas nós precisamos conhecer esse assunto para que a gente possa encaminhá-los da melhor forma. Então, estou enfatizando aqui que é um primeiro bate-papo, né? Sempre vamos precisar de mais informações. E assim foi um bate-papo que eu tive com a Lauren e que eu vou ler aqui para vocês. Eu gostaria até de fazer ele ao vivo, assim, mas por questões de internet, limitações, não foi possível. Então, eu vou ler aqui como que foi esse bate-papo. Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre centros e serviços especializados para o tratamento de HIV ou outras ISTs. Então, para vocês conseguirem entender esse bate-papo, preciso que vocês entendam a diferença entre o CTA, o SAI e o SERMAC. Eu trouxe os centros e serviços especializados de Cuiabá. Eu não sei se nacionalmente existem outros, mas basicamente esses daqui ajudam a gente a entender a nossa discussão de hoje. Então, o que é o CTA? O CTA, ele é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Ele oferece testes rápidos, orientações e aconselhamento ligados ao diagnóstico de ISTs. Então, a gente está falando de um centro que ele é mais voltado para um primeiro acolhimento, né? Para a realização de testes. Então, a pessoa não precisa ter um diagnóstico fechado, né? Ela está indo lá para fazer a testagem e, eventualmente, receber ali um acolhimento caso o resultado seja positivo, né? O SAI é o Serviço de Assistência Especializada. Ele presta atendimento exclusivo a pessoas vivendo com HIV. Então, aí a gente já está falando de tratamento, né? A gente já está falando de uma pessoa que tem um diagnóstico e que vai receber esse tratamento para a IST específica. E também tem o SERMAC, que é o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade. Ele presta assistência especializada voltado para as pessoas com diagnósticos que residem em municípios do interior que estão fora da abrangência de SAIs municipais. Então, eu moro no interior e eu no meu município não tem um SAI para realizar o tratamento por lá, então posso vir para a capital, né, realizar esse tratamento especificamente pelo SERMAC, tá bom? Então, o que a Lauren fala para a gente hoje? As perguntas. O que um psicólogo tem que saber no trato dessa demanda das ISTs? É muito importante que o profissional tenha um curso de capacitação disponibilizado pela plataforma Telelab. Eu vou deixar essa plataforma anexada, né, nas nossas informações adicionais da capacitação, tá bom? Com isso, inicialmente, será um bom conhecimento teórico para fundamentar a sua fala para com o paciente. Quanto maior o domínio sobre o tema, melhor é o amparo em relação ao momento do diagnóstico. Apesar de ser um momento de muito sofrimento e vulnerabilidade para o sujeito, também costuma ser um momento no qual muitas dúvidas em relação em como lidar com o receio de julgamento, preconceito por parte de outras pessoas. Um ponto importante a ser lembrado é a extrema ética que o assunto deve ser tomado. O sexo ainda é um tabu. Então, a qualquer sinal de julgamento ou pouca abertura por parte do profissional pode acarretar em uma baixa adesão ou abandono do tratamento para o paciente. Da importância da nossa discussão sobre discriminação e preconceito.
Como é que funciona a triagem? Atualmente, no SAI Grande Terceiro, a triagem e a realização do teste é feita pela equipe de enfermagem. Há casos de demanda espontânea, onde o paciente busca a unidade por exames de rotina, ou quando o paciente vem por encaminhamento. Nesses casos em específico, podem vir já com resultado positivo ou inconclusivo. Ainda assim, é realizado reteste no SAI. Caso o paciente receba o diagnóstico positivo, é encaminhado para a equipe de psicologia. E a comunicação do diagnóstico? A comunicação do resultado positivo para o diagnóstico positivo, para uma IST, é realizado pela equipe de enfermagem. E sobre o acolhimento psicológico? No momento em que o paciente é encaminhado para a equipe de psicologia, inicialmente escuta-se o paciente sobre as principais preocupações e sofrimentos que ele tem no momento em relação ao diagnóstico. Nesse momento também é possível avaliar o grau de informações que o paciente previamente possui sobre o diagnóstico, e o profissional molda a forma da condução do acolhimento. Perguntas como: vou morrer? Nunca mais poderei ter filhos? O que vou contar para minha família? São muito comuns. O paciente, em geral, não se preocupa com a condução farmacológica ou médica do tratamento, mas sim com a possível reação de familiares e amigos e os impactos nos relacionamentos amorosos. Pausa. Então, olha como é importante que nós estejamos atentos a essas demandas, né? Então, pode ser que o psicólogo, num primeiro momento, tenha uma expectativa muito grande de tentar informar como é que funciona o tratamento, onde é que ele busca, etc, etc. Quando, na verdade, o sujeito está num outro momento, né? Ele está num momento de pensar questões, de impactos da sua vida frente aos seus relacionamentos, né? Voltando. Por isso, é escolhido nesse momento ir respondendo às questões levantadas e adicionando informações sobre o tratamento. Entende-se que se aprofundar em informação técnica em demasia, neste momento, não é o melhor caminho, justamente por serem outras as demandas, principalmente de ordem emocional, que tomam o paciente inicialmente. Interessante, né? Após intervenções em relação às possíveis informações equivocadas que o paciente possuía em relação ao tratamento, direitos e qualidades de vida, e com uma maior estabilidade emocional, fazemos um breve levantamento sobre as condições atuais do paciente, principalmente rede de apoio, e se já havia realizado tratamento psicológico ou psiquiátrico anteriormente. O paciente é orientado de que o acompanhamento psicológico é fornecido para os nossos pacientes, de maneira a compor o tratamento multiprofissional disponibilizado pelo SUS. É agendado retorno e, posteriormente, avaliação para acompanhamento psicológico. Como funciona o tratamento? De maneira resumida, o tratamento é primordialmente medicamentoso e a duração dele depende de qual IST foi diagnosticada. Existem ISTs de tratamento curto e de cura, por exemplo, a gonorreia. E existe ISTs de tratamento contínuo e de controle, como o HIV. Focando em relação ao HIV, o tratamento é medicamentoso. O paciente realiza exames de sangue complementares, passa por consulta médica e, com a receita dessa consulta, ele retira o medicamento na farmácia da unidade. O paciente retira a medicação para 90 dias, tendo de retornar para buscar uma nova remessa, pouco antes de esse prazo encerrar. Então, um adendo. Por isso que é muito importante, quando a gente for fazer esse encaminhamento, nós verificarmos qual é o SAI, qual que é o centro mais indicado para que esse tratamento seja o mais cômodo possível, certo? Então tem que ser de preferência próximo à residência dessa pessoa ou ao trabalho, né? Ou o mais próximo possível, justamente porque a pessoa vai ter que voltar na unidade, certo? Para ter uma nova remessa de medicação. De volta à resposta. A cada 6 meses, repetem-se os exames de sangue e consulta médica para acompanhamento do tratamento. A medicação tem como principal objetivo a supressão do vírus.
E quando o paciente está no mínimo 6 meses em tratamento regular, o vírus está então suprimido e não replicante, que atinge o estado de indetectável e dessa forma se está intransmissível. Olha que interessante, então. Então, se o paciente está com HIV indetectável, ele não transmite, né? Então, isso significa, né, como a Lauren continua, que neste momento não existe chance em nenhum meio de transmissão. O paciente pode ter relações sem preservativos, sem risco de transmissão, assim como o planejamento de filhos, certo? Então a gente está falando dessa situação específica. Apenas a doação de sangue ainda não é possível. Lembrando que o que faz o paciente atingir esse estado é a medicação. Dessa forma, o tratamento deve continuar. Há algo que o psicólogo ou a psicóloga que trabalha em outras unidades de saúde deve saber sobre esse tema? Em primazia, que a maior dificuldade em adesão ao paciente é a dificuldade em encontrar profissionais capacitados e com postura ética e humanizada em relação ao tema. É importante que se assuma uma postura sem julgamentos, tendo o entendimento de que a sexualidade é característica da experiência humana e que existem situações, como as ISTs, que perpassam a vida. Uma postura acolhedora e empática é fundamental, e talvez ainda maior do que apenas o conhecimento técnico. Nosso maior desafio não é o tratamento, e sim o combate ao preconceito. Olha como essa fala é importante, né? A gente fica muitas vezes preocupado em tentar buscar informações específicas sobre HIV, etc, etc. Isso é fundamental, isso é muito importante, porque isso ajuda, inclusive, a desmistificar, a dissolver algumas fantasias, né? Que o paciente possa vir a ter. Mas também, nesse primeiro momento, é fundamental que nós tenhamos uma postura, que é própria da psicologia, de acolhimento. Às vezes a gente está tão preocupado em focar em temas específicos relativos às infecções, né, e às patologias, que a gente pode vir a deixar de lado o sujeito, e isso não pode acontecer. O sujeito precisa estar ali em foco, e sendo o foco da nossa escuta e do nosso acolhimento. Existe alguma recomendação adicional na hora de encaminhar o paciente? Quanto mais informações forem dadas ao paciente sobre o que ele pode esperar em relação ao acompanhamento no SAI, melhor. Noto que alguns pacientes chegam ao SAI sem nem saber do que se trata a unidade. Eu vim aqui, pois foi onde me mandaram, mas não para quê. Já ouvi essa frase diversas vezes. Isso, dar informações, faz com que o paciente, de fato, chegue à unidade e também mais seguro do processo. Este momento é importante para garantir a adesão ao tratamento. Então, espero que a partir de agora, os pacientes que venham a descobrir uma infecção, né, no HMC, que eles cheguem com mais informação, mais orientação no SAI, né, que a gente possa fazer esse esforço aí de fortalecer a rede, no sentido já de fazer um trabalho prévio aí, de orientação em relação ao que é o SAI, como é que ele funciona. Esse é o objetivo dessa capacitação. Então, contatos. Nós temos aqui esses contatos, né? Nós temos o SAI CTA, SAI Regional Norte, que fica no CTA, SAI Várzea Grande, né? E o SERMAC. O horário de funcionamento é o mesmo para todas as unidades, das 7 às 11, das 13 às 17. Então, eu já enviei para vocês, da equipe de psicologia do HMC, um material de encaminhamento com esses contatos, mas é preciso que a gente tenha aquela reflexão ética e a garantia do sigilo que a gente veio discutindo aqui, né? Encaminhar uma pessoa para um SAI, ou para um CTA, ou para a SERMAC, me parece, quero saber o que vocês pensam também sobre isso, que é diferente da gente encaminhar, de repente, para um CAPS, né, ou para uma outra unidade de saúde mental. Porque a questão do sigilo aqui é mais delicada. Então, muitas vezes a gente vai entrar em contato com um paciente que ele vai estar num lugar
com outros pacientes, no caso de uma internação, né? No caso de uma enfermaria, ou mesmo numa UTI, de repente podem ter pacientes acordados, comunicativos lá. E como é que a gente faz, então, para acolher, né, esse paciente que eventualmente acabou de receber a notícia, ou de repente está em dúvida sobre a sua sorologia, ou sobre a possibilidade de ter sido infectado? Como é que a gente faz para acolher esse paciente dentro desse contexto e, ao mesmo tempo, orientar e garantir o sigilo? É uma situação que vai exigir ali muito do nosso jogo de cintura, né, do manejo do nosso vínculo ali com aquele paciente naquela situação. Por isso, quando eu fiz o material de encaminhamento, eu coloquei, né, os contatos, mas eu não coloquei muitas informações adicionais, justamente para garantir esse sigilo, né, para que a gente não chegue lá, né, com um encaminhamento escrito. Sou psicólogo e atendi esse paciente aqui que está com resultado positivo. Talvez, né, isso seja desnecessário nesse caso. Então, eu trouxe uma folha bem sucinta com essas informações, e aí a gente precisa avaliar as condições de que a gente possa tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, acolher ali qualquer tipo de desinformação que esse sujeito tenha, mas que ao mesmo tempo a gente possa preservar o sigilo, né, desse diagnóstico. Tá bom? Então, montei um esquemazinho aqui que me parece interessante. São questões que a gente precisa ter em mente quando a gente vai, então, fazer esse encaminhamento para outra unidade de saúde. Primeira informação que nós precisamos ter em relação a esse paciente. Ele possui um diagnóstico positivo, conclusivo, para alguma IST? Se não, ele precisa ser encaminhado a um CTA, para que ele possa, então, fazer as testagens e receber de lá o acolhimento e o aconselhamento. No caso da nossa capital, a gente está falando do SAI-CTA, né? Nós estamos falando do SAI-CTA, que é ao mesmo tempo SAI e ao mesmo tempo CTA. Né? Eu fico pensando, nós poderíamos também encaminhar esse sujeito para o CTA da sua região. Essa também é uma possibilidade. Ao caso desse paciente não poder, né, fazer essa testagem aqui em Cuiabá, por alguma razão, ele pode ser encaminhado para um CTA da sua região. Aí cabe a gente pensar e avaliar qual que é a situação do momento. Mas caso ele já possua um diagnóstico positivo conclusivo, precisamos saber onde é que ele reside. Ele reside no interior? Então, aí a gente tem duas possibilidades. Ou a gente encaminha esse sujeito para o SAI do seu município, ou, caso não tenha um SAI abrangendo o município desse sujeito, então a gente precisa encaminhá-lo para o SERMAC, aqui em Cuiabá, que é aquela unidade, repito, que atende pessoas advindas do interior. Mas se ele não mora no interior, ele mora aqui, na Grande Cuiabá, digamos assim, região metropolitana cuiabana, então nós precisamos encaminhar para a região mais acessível. Pode ser o SAI CTA, no Grande Terceiro, pode ser o SAI Regional Norte, que fica no CPA 1, ou pode ser o SAI Várzea Grande. Certo? Se tiverem alguma dúvida, vamos entrar em contato, vamos continuar essa discussão. Espero que eu tenha trazido informações úteis para vocês, certo? E a gente continua a nossa discussão daqui em diante sobre esse assunto, aprofundando ainda mais sobre esse tema, tá bom? Não esqueçam de preencher o formulário e a gente fica por aqui hoje. Tchau, tchau.